Bom dia, Fundação Casa, bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC do Currículo Paulista. Tema: Brasil no século XIX. Habilidade: identificar as questões interna e externa sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito. Objeto do conhecimento: Brasil, primeiro reinado, e o período regencial e a contestação ao poder. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o texto só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. Responda com as suas palavras. Questão disparadora: quem governou o Brasil no primeiro reinado? O período regencial brasileiro durou praticamente uma década, de 1831 a 1840. Trata-se da fase de transição entre o Primeiro e o Segundo Império, ou seja, o período compreendido entre o reinado de Dom Pedro I e Dom Pedro II. A regência pode ser dividida em duas fases, cada uma com mais de 2 períodos. A primeira fase é a da regência trina, subdividida em regência provisória e permanente. A segunda é a fase da regência una, subdividida na regência de Diogo Feijó e Araújo Lima. Fase da regência trina, quando o imperador Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro, em abril de 1831. O príncipe herdeiro deveria assumir seu lugar, porém a Constituição de 1824 previa uma idade mínima para investidura do novo imperador, e o príncipe não atendia ao requisito, por isso ficou sob a tutela de José Bonifácio de Andrada e Silva, escolhido pelo próprio Pedro I, quando o Brasil passou a ser governado por uma regência trina, de maneira provisória. A renúncia do imperador havia ocorrido durante o recesso parlamentar, motivo pelo qual não foi possível eleger o regente permanente. Isso ocorreu quase 3 meses depois. Apenas um dos integrantes da regência provisória, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, foi mantido no cargo. O triunvirato governou o país por cerca de 4 anos, quando uma reforma constitucional, o Ato Adicional de 1834, instituiu a regência una, para a qual foi realizada eleições em 1835. Diogo Feijó, ministro da Justiça do início do período regencial, foi escolhido como novo e único regente. Essa primeira fase foi marcada, dentre outras coisas, pelo avanço da corrente liberal, vitoriosa em sua luta contra o centralismo político de Dom Pedro I, e pelo equilíbrio político na composição da regência, tanto provisória como permanente. O fortalecimento dos setores liberais garantiu diversas mudanças importantes, dentre as quais a mais significativa, pelos resultados que teve na vida política do país, foi a aprovação do Ato Adicional de 1834. Fase da regência una, o ato adicional foi aprovado por uma Câmara dos Deputados renovada pela eleição legislativa de 1833, que levou ao avanço da corrente liberal moderada e ao relativo isolamento das propostas conservadoras e liberais radicais. Daí, portanto, o caráter. Primeira fase que estou enviando para vocês é sobre esse período da regência entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Após ser compreendida essa fase, nós vamos entrar nos conflitos que o Brasil teve com os países subsequentes, como Paraguai e Uruguai, e as suas revoluções internas que ocorreram logo após a renúncia de Dom Pedro I. Fique com Deus e qualquer dúvida entregue para a dona Alessandra, que ela passará para mim e eu devolverei na próxima aula. Até a próxima!